Olá, pessoal. Esse é o canal do Bella Ciao. A gente fala diretamente da Itália. Eu sou Angélica Guiar. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu acho que é bem interessante para você aí que está pensando em vir morar na Itália, né? Está cuidando do processo de cidadania italiana, ou simplesmente quer deixar o Brasil e quer escolher um país, né, da Europa, enfim, para se transferir. Vamos falar da situação atual, né? A Europa hoje está complicada e você tem que saber disso antes de cuidar, né, de construir o projeto do teu futuro para esses próximos anos. Eu digo isso porque isso aconteceu comigo, está acontecendo com os meus filhos que estão cuidando do processo de cidadania agora, com muitas pessoas que eu conheço que me perguntam como é que tá, né, a situação hoje da Europa, né, para o brasileiro. A Europa é atraente para o brasileiro hoje? Bem, por uma série de circunstâncias, o Brasil está muito complicado para viver, né? E se não é por conta das questões políticas, é pela questão da violência, das oportunidades e também por opção de experiência de vida. Tem gente que tem no projeto, na vivência, né? Acho isso super importante no currículo, né? No teu planejamento, na tua vida, né? Se tem lá o sonho, investe, né? Está investindo nisso, né? Aprendendo uma língua, fazendo a tua reserva financeira e conhecer a situação atual do país, né? Para onde você quer se mudar é fundamental, né? Hoje vou falar da Brexit, né? E aí as pessoas falam, o que tem a ver a Brexit com a Itália? Tem muito a ver, né? Vou explicar o porquê. Primeiro, para os italianos, né? Eu vou só dizer uma coisinha antes de continuar. Hoje meu vizinho resolveu fazer uma batucada. Ele é sempre quietinho, mas hoje ele resolveu fazer uma batucada. Então, se vocês escutarem aí um martelar contínuo, né, de coluna sonora para esse vídeo, por favor, ignore, porque que eu posso fazer? Eu tô com um tempo assim, tá bem corrido e quero registrar alguns vídeos hoje, então eu espero contar com a tua paciência. Agora, voltando para Brexit. A minha história na Itália é mais ou menos, se você não viu os outros vídeos, é mais ou menos de 18 anos, entre idas e vindas. Então, foi desde a entrada do euro em circulação na Itália, né, na Europa. Então, eu vi a lira, fui testemunha da lira, depois da transição e tal, e vi, né, todos esses anos o que tem acontecido na Itália, né? Antigamente, quando começou, né, a ficar, a popularizar, né, esse processo, né, de cidadania, de obtenção de cidadania italiana, né, para os descendentes italianos que vivem no Brasil, então, as pessoas pensavam muito em vir para a Itália, mas a Itália, isso eu observei durante um período, eu fui moderadora de uma grande comunidade no Orkut, e as pessoas podem falar, ai, que bobagem, mas foi bem legal aquele período, né, porque deu para notar, né, os projetos, né, quais eram as preocupações, os sonhos de tantas pessoas, foi bem bacana na época, né. Então, o que se notou e não mudou muito, que as pessoas vinham para a Itália depois da obtenção do passaporte, depois queriam prosseguir, né? A Itália era um corredor, né?
Então, saíam daqui, queriam ir, o primeiro lugar seria a Inglaterra, né? Londres, as pessoas queriam ir para Londres, e outras até para Irlanda, né? Muita gente queria ir para Irlanda e tal, para Dublin, né? E, enfim, era esse o sonho. Então, a Itália era um corredor de passagem, né? Tem hoje, o que está acontecendo hoje? Até para os italianos, existem mais ou menos quase 800 mil italianos, na maioria jovens, que por questão de desemprego na Itália, porque aqui tem uma crise, e é bom que você saiba disso, né? Tem uma crise muito grande, né? No mercado de trabalho, principalmente para os jovens, que estão deixando a Itália. E na Inglaterra, né, em Londres principalmente, tem 800 mil italianos, quase 800 mil italianos residentes, né? No Reino Unido, não só em Londres, mas no Reino Unido, né? E agora, com a Brexit, como é que fica isso? Se você está pensando em vir para a Itália e depois prosseguir a tua estrada, ficar aqui no teu plano B, eu não saio daqui, quando eu sair daqui eu vou para Londres por conta da moeda, por conta do idioma e tudo mais, e por conta de tudo que é uma grande metrópole, né, muito europeia, né, dizem que para você conhecer a Europa realmente você tem que conhecer Londres, né, que Londres é muito cosmopolita, né, então como é que fica a situação desses brasileiros, né? Semana passada eu vi uma entrevista de uma pessoa, uma profissional, acho que antropóloga italiana que vivia em Londres, ela foi, né? Dizem que a May, né, a primeira-ministra inglesa, estava até diz que fez um discurso e ela se sentiu chamada em causa, né? Porque ela falou assim, a primeira-ministra, que as pessoas vão para estudar em Londres e depois não vão embora, ficam lá, né? E ela falou, eu me incluo nisso, né? Eu fui para Londres e fui estudar e fiquei por lá, né? E ela construiu toda uma carreira e tudo mais. E aí depois o que aconteceu? Depois desse plebiscito da Brexit, ela viu que como é que eu posso dizer? Que tudo mudou, né? E no que mudou? Primeiro, ela falou de uma questão que me chamou muita atenção. Ela falou que o clima em Londres está contaminado, está intoxicado, né? E do que seria isso? Com a intolerância versus os estrangeiros. Ela até falou o que está acontecendo hoje na Itália com o governo do primeiro-ministro, não, mas um dos secretários do interno, o Salvini, ele é da extrema-direita, e o carro-chave dele, o slogan principal é falar que os imigrantes, né, e ele chama de clandestino todo mundo, e é óbvio que quem te olha na rua não sabe se você é um imigrante legal ou não, ninguém sabe da tua situação, vai hostilizando, né? Porque o clima parece que liberou geral, ela comparou o que está acontecendo na Itália hoje com os estrangeiros com aquilo que aconteceu em Londres. E olha que era uma capital muito tolerante, porque tem imigrantes do mundo inteiro, né? Então, ela comparou a isso e ela falou da dificuldade que estava, tudo mudou. Então, as pessoas começaram a olhar torto essa profissional. E como ela, apesar dela ter se casado, ter tido 3 filhos lá, ela viveu, acho que quase 20 anos na Inglaterra, e ela falou que deixou a casa e ainda citou que está muito difícil para vender o apartamento que ela deixou, e olha que o mercado imobiliário de Londres é uma loucura, imagina se ela falou desde o ano passado que ela veio para a Itália, voltou para a Itália, ela não consegue vender o imóvel porque tem uma crise, né? Tem uma crise, enfim.
E só isso tudo para dizer que Londres, você tem que remanejar o teu planejamento, se você estava pensando em ir no teu plano B, ir para Londres, né? Então, Londres ficou bem complicado. Parece que quem está lá dentro vai ter um visto que vai até 2022, me parece, que eu andei me informando até mais ou menos 2022, né? Vai ter segurança nisso. Isso vai ser uma das pautas que eles vão estar tratando agora, até maio tem que decidir tudo. Isso se não sair um outro plebiscito, plebiscito, gente. Às vezes não sai a palavra, já falei, não tô editando os vídeos, então eu peço para vocês compreensão. Então, se você estava pensando em ir morar na Inglaterra, né, e morar em Londres e tudo mais, estudar, eu acho que com o teu passaporte italiano, eu acho que é hora de rever isso, né? Porque a situação está bem complicada. Um dos motivos que o pessoal de Londres, né, olha só, não queriam, né, foram contra, né, o resultado positivo da saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Eles não eram favoráveis, mas tiveram que engolir isso, né? Dizem que quem venceu o plebiscito foi o álcool, né? Porque foi o pessoal que vive nos arredores, né? No interior, né? Que se sentindo ameaçado, né? Porque depois que entrou a Romênia, a Bulgária, né? Que são países muito pobres e essa mão de obra barata invadiu, né? E a Grã-Bretanha e tirou, né? Tirou o emprego deles, né? Então eles se sentiram ameaçados, né? Então por isso que eles votaram, mas eles não, ninguém dizem que eles não, ninguém explicou para eles as consequências disso, as consequências financeiras. Fora todos os ingleses que vieram morar na Itália, em Portugal, na Grécia, né? Porque o custo de vida é mais baixo, né? Com relação à Inglaterra. Então, essas pessoas também, os ingleses que estão fora também vão ter dificuldades, né? E então você tem que fazer conta com isso, né? Se você estava pensando em morar na Inglaterra, é hora de rever isso, né? Países interessantes que agora tá legal, enfim, tem uma crise para todos os lados, né? Mas que estão dizendo que tá sendo bem legal, melhor do que, né? Seria a Alemanha, né? A Alemanha, a dificuldade é o idioma, mas a Alemanha tem um sistema bem interessante para acolher o imigrante, né? E com o teu passaporte italiano, você pode aceitar esse desafio se você quiser. A Alemanha está aí se juntando com a França, e sem dizer que ainda a Itália é uma possibilidade bem válida, gente. Só que a Itália, você, como eu já falei em outros vídeos, você tem que se preparar, porque aqui os desafios são muito grandes. Você vai, como é que fala? Vai começar do zero realmente. Aqui a infraestrutura para quem está chegando é muito baixa, né? O governo não está preocupado, né? É interessante isso, né? Porque uma vez que o governo quer reconhecer os descendentes de italianos, né? Em todo o mundo, principalmente no Brasil, né? Que tem muitos casos aí que me parece que em São Paulo você vai levar 12 anos, porque pela quantidade de requisições, né? De de descendentes, né, que estão pedindo, entrando com um processo muito grande, e por outro lado ele né, ele não te oferece muitas bases, né, para aquele que, se você quiser realmente se italianizar, né, vir para a Itália e viver como italiano é bem complicado, porque mesmo o italiano, mesmo nativo, né, aquele que nasceu aqui, ele está tendo muita dificuldade, principalmente com o mercado de trabalho, né. Então, a Itália, eu já falei em outros vídeos, mas
agora eu vou repetir, ela é composta de pequenas e médias empresas, na maioria delas com condução familiar, né? Então você vai ter que meio que se inventar. Eu tô estudando algumas ONGs que eu levantei, tem um canal do Parlamento Europeu, então tem umas ONGs bem interessantes sobre trabalho, eu vou colocar isso nos outros vídeos, né? Para você colocar aí na tua agenda e te dizer como é que funciona. Então, nesse vídeo eu queria dizer só isso mesmo, da Brexit, se informa. Então, parece que vai ser, se você está conseguindo o passaporte agora, corre para entrar na Inglaterra o quanto antes, mas já vai estar encontrando muita dificuldade, acho que eles vão ter que dar, a gente, mesmo os cidadãos, o pessoal já comunitário, né, no caso europeu, vai ter dificuldades em trabalhar lá. Eles dizem que não vão usar uma mão de ferro, mas é melhor garantir. Se você puder fazer isso logo, né? E enfrentar, porque são desafios. Você quer deixar o teu país e morar no outro país, você tem que enfrentar desafios. Então, vai aí o alerta. Esse vídeo é para alertar o pessoal, né? Vale a pena. A Inglaterra oferece muito ainda, né? Mas se você tiver um plano B, né, é melhor, né? Então, ou um plano C, que seria a Alemanha, que é um país bem interessante, sem dizer o pessoal do norte, né? Finlândia, Noruega, Dinamarca, Suécia. Mas o processo de imigração lá é bem complicado, até para o pessoal que possui passaporte italiano. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Não esquece de colocar o like, de compartilhar o vídeo. E tem um sininho aí, você clica, porque todas as vezes que nós fizermos um vídeo novo, você vai ser alertado. E muito obrigada. Até a próxima, pessoal. Tchau.